Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje a gente sabe que as telas de smartphones estão crescendo cada vez mais, né? Tem aparelhos aí com 6, 6,3, até 6,4 polegadas. Mas o que vocês diriam de um aparelho com tela de 6,9 polegadas? Isso mesmo. Sabe que aparelho é esse aqui? É o Mi Max 3, um aparelho monstro, né? Ele é grande, tem uma tela quase de tablet, né? São quase 6 polegadas e ele ainda vem com uma bateria monstro de 5.500 mAh. Uma bateria para 2 dias tranquilamente, mas olha, acredite, eu não sei como, né? Porque é uma telona isso aqui. Mas eu estou conseguindo quase 3 dias com o Mi Max 3 longe da tomada. Isso no meu perfil de uso, eu estou realmente impressionado. Mas assim, né? Vai depender do perfil de cada um. Então é uma bateria para aguentar 2 dias numa boa, apesar dessa telona aqui de 6,9 polegadas com resolução Full HD Plus e resolução de 2160 por 1080 pixels. Ela tem a proporção 18:9. Se você não curte o notch, né, aquele recorte que fica na parte de cima, percebam que essa tela aqui não tem notch, ela tem as bordas mais finas aqui na parte de cima e na parte de baixo também. Mas não temos o notch, né? Temos um melhor aproveitamento de tela em relação às gerações passadas, ao Mi Max 2, por exemplo, mas nada de notch aqui nesse aparelho. Ainda assim, é uma telona. Apesar de ter quase o tamanho de um tablet, eu consigo segurá-lo com uma mão só, né? É um pouco difícil usar com uma mão só, mas para segurar aqui dá para se virar numa boa. E até no bolso da calça, né? Se você tiver uma calça um pouquinho maior, né? Com bolso um pouquinho maior, dá para você guardar também o Mi Max 3 no bolso. Mas não é uma tarefa fácil e não é um aparelho para qualquer um. Mas se para você tamanho de aparelho não é problema, você vai adorar esse smartphone porque ele realmente é muito legal. Além de trazer essa telona, né, de 6,9 polegadas e a bateria de 5.500 mAh, o Mi Max 3 traz o acabamento em metal e tanto a tampa traseira quanto as bordas aqui são feitas em metal. Ele é um aparelho grande, mas não é espesso. Ele tem apenas 8 mm de espessura, ó. Não é um smartphone grosso, apesar de ser grandão. E ele pesa 221 gramas, é um aparelho um pouquinho pesado, né? Aqui na parte de trás temos uma dupla câmera traseira, o sensor principal tem 12 megapixels, abertura de 1.9, consegue filmar em até 4K a 30 quadros por segundo. E embaixo temos um segundo sensor de 5 megapixels que funciona como detector de profundidade, né, para criar o modo retrato. Temos aqui também os sensores digitais que fica na parte de trás e esse aparelho tem a entrada USB tipo C, olha só. Aqui do lado temos o microfone e também a saída de som externo. Na parte superior temos a entrada P2 para fone de ouvido, microfone, um segundo microfone, né? E também temos aqui o sensor infravermelho para você poder controlar uma TV, por exemplo. Aqui na lateral temos o botão de volume e o botão liga-desliga. E ele traz aqui na outra lateral a bandeja com 2 slots. Você pode utilizar simultaneamente 2 chips ou um chip e um cartão de memória. Eu acredito que muitos de vocês devem ter pensado que um aparelho com uma tela tão grande assim deve ser muito boa para jogos, né? E de fato isso realmente é verdade. O Mi Max 3 vem equipado com o chipset Snapdragon 636, que é o mesmo que equipa aí o Zenfone 5, o Moto Z3 Play e o Redmi Note 6 Pro. Esse chipset traz 8 núcleos da série Kryo 260, rodando até 1,8 GHz e GPU Adreno 509. O Mi Max 3 tem versões com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, que é essa aqui que está no vídeo, e tem uma versão também com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Esse é um conjunto intermediário, né? Então você vai conseguir rodar os games com detalhes no médio, alguns deles você vai conseguir arriscar detalhes no máximo sem prejudicar a fluidez. Porém, games mais pesados, como o Shodogun Legends, por exemplo, nesse caso você vai ter que rodar com detalhes no mínimo mesmo, porque é um jogo bastante pesado. Mas ainda assim, você consegue uma performance boa e também uma boa fluidez nos jogos. Apesar de gostar muito do Snapdragon 636, por causa dessa tela, né, que acaba convidando muitas pessoas a jogar, eu acredito que ele merecia um chipset um pouquinho mais potente, como o Snapdragon 660 ou 710, por exemplo. Dessa forma ele teria uma performance melhor em jogos e a gente poderia aproveitar ainda mais essa telona. O Mi Mix 3 está com o Android 9 Pie, ele vem com o Android 8, mas já foi atualizado para o Android 9 Pie e está com a MIUI na versão 10. Para quem não sabe, a MIUI é a interface da Xiaomi que roda por cima do Android. Ela tem vários recursos, não tem gaveta de apps, né? Os aplicativos ficam todos aqui na tela inicial, mas a interface ela é muito bonita, aqui mostrando a barra de notificações,
que está mais ou menos parecida, né, com o Android padrão, é um pouquinho personalizada. Aqui a barra de configurações, ela tem suporte a redimensionamento de tela, né? Dá para você usar a tela com uma mão só. Tem também os Dual Apps, você pode utilizar, por exemplo, 2 WhatsApps, cada um usando um chip diferente, todos os dois aqui no mesmo aparelho, é um recurso bem legal. Você pode usar também 2 Facebooks, 2 Twitters, 2 Instagrams. E para você navegar pela interface, você pode utilizar os botões virtuais de voltar, home e de multitarefa, ou pode usar a função de gestos, né? No caso, quando você desliza de baixo para cima, ele funciona com o botão Home. Quando você desliza de baixo para cima e segura, acessa a multitarefa. E quando você desliza de uma das bordas para o centro, funciona com o botão Voltar. Se você segurar por um pouquinho mais de tempo, ele vai alternar entre os dois últimos aplicativos. Aqui mostrando a multitarefa, temos aqui a lista com os aplicativos abertos, ó. Vejam que a lista é enorme e a interface tem uma resposta muito boa, ela é bastante suave, é bastante responsiva. Inclusive, esse aparelho tem rodado muito bem, não só os jogos, mas também os aplicativos e a interface de sistema. Quanto às câmeras, tanto os sensores traseiros quanto o frontal melhoraram bastante, estão entregando fotos e vídeos melhores aqui nessa geração. Como falei para vocês, temos um duplo sensor traseiro, o principal tem 12 megapixels, abertura de 1.9, filma em até 4K, e o segundo sensor é apenas para detecção da profundidade, né? Ele vai separar o primeiro do segundo plano. E ele tem apenas 5 megapixels. Aqui na frente temos um sensor de 8 megapixels com abertura de 2.0, ele fica aqui nessa borda superior, do lado do alto-falante e também do flash. O legal é que o Mi Mix 3 traz um flash frontal. Em relação à qualidade das fotos e vídeos, como falei para vocês, melhoraram bastante em relação à geração anterior, mas ainda não estão perfeitas, né? Estão boas aí para um smartphone intermediário. Eu gostei muito dos resultados de fotos e vídeos feitos durante o dia, porém à noite a qualidade costuma piorar um pouquinho. Você perde um pouco de nitidez e também de cores, né? As imagens ficam um pouquinho mais borradas. E como sempre, né, eu estou deixando exemplos de fotos e vídeos aí para que vocês possam conferir o resultado. Bom, galera, então acredito que o principal problema do Mi Max 3 seja o tamanho, né? Afinal de contas, não é qualquer um que vai se adaptar a um smartphone gigante como o Mi Max 3. Mas apesar do tamanho assustar, ele é um aparelho que cabe no bolso, né? Dependendo da calça, da bermuda que você vai usar, dá sim para colocá-lo no bolso numa boa. Apesar dos 221 gramas, que é um peso um tanto quanto grande, né, para um smartphone, por ser um aparelho grande e ter uma boa distribuição de peso, ele não passa a sensação de ser tão pesado. Ele é pesado, mas nada exagerado. E se para você não for problema um smartphone grande e com essa tela gigante, como é o fato do Mi Max 3, você vai ter alguns benefícios bem legais, né? Por exemplo, ele é excelente para consumo de conteúdo, para navegar na internet, acessar as redes sociais, para assistir filmes também, para jogar. Isso porque realmente é quase uma tela de tablet, né? São 6,9 polegadas, aí os tablets começam com telas de 7 polegadas. Então temos aqui um smartphone gigante, mas se for olhar pelo outro lado, temos um tablet bem compacto. Isso porque ele se encaixa muito bem na mão e tem bordas bastante finas. E você também vai ter uma bateria enorme, com capacidade para aguentar 2 dias longe da tomada, ou até um pouco mais, conforme foi o meu caso, aí chegando a quase 3 dias sem precisar recarregar. Então, tem as desvantagens, né, que é basicamente o tamanho, mas tem as grandes vantagens, que são a tela e a bateria gigante. Eu acredito que ele poderia trazer câmeras melhores também, apesar de que a Xiaomi está evoluindo muito em se tratando de câmera, né? No Mi Max 3 o avanço foi muito grande em relação à geração anterior. E também gostaria que ele trouxesse um chipset um pouquinho mais potente, como o Snapdragon 660 ou 710. Podia continuar até com o chipset intermediário, mas com um pouco mais de potência para garantir uma performance melhor em jogos. Afinal de contas, quem busca um smartphone com uma telona dessas, com certeza deve gostar bastante de games, né? Mas ainda assim, no geral, o Snapdragon 636 dá conta do recado, desde que você jogue com um nível de detalhes no médio, né? Nesse modo você vai ter uma boa fluidez na maioria dos jogos. Bom, enquanto ao preço, né? Lá fora, comprando de sites chineses como a Banggood ou a Gearbest, você vai pagar mais ou menos R$1.000 pelo Mi Max 3, nessa versão aqui com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Em lojas de importados aqui no Brasil, você vai achar esse aparelho com preços entre R$1.100 e R$1.400. Ou seja, a diferença é muito pequena, acredito que não vale a pena importar. Isso porque, além de você pagar o preço do aparelho, você também
provavelmente vai pagar as taxas de importação, que pode chegar até 60% do valor do aparelho. Então, acaba sendo mais seguro você comprar aqui no Brasil mesmo, né, via lojas de importação ou via Mercado Livre, por exemplo. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não pedi lá no começo, mas estou pedindo agora para que você deixe o like aqui embaixo. Clique aí no gostei, porque o gostei ajuda bastante o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Olha, ainda bem que tá longe, né? Senão ia tapar a tela aqui. Falou!